Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos, trazendo aqui a preparação do Verdão e a possível escalação do jogo de hoje, né, às 19 horas contra o Bolívar. Palmeiras que já tá classificado, então bem provavelmente o Abel vai rodar o elenco, como já tem feito, né? E a gente vai ver aqui o corte do programa G4 do Band Esportes, onde o Paulo Massini traz sempre as informações do Verdão. Fica até o final do vídeo pra vocês verem a provável escalação do Palmeiras para esse jogo. Será que o Paulinho e o Vitor Roque finalmente vão ser titulares? Será que o Veiga tem espaço nesse time? Lembrando que os créditos vão estar todos aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Tem mais delongas, bora pro vídeo. Viu, Massa? Vai encarar o Bolívar, o Palmeiras, num jogo que, enfim, volta pro Allianz, ao menos, né? Sim, vai jogar no Allianz Parque. Com muitos ingressos disponíveis, né? Eu não vi ainda. Eu até tava seguindo o Bular aqui. Ele colocou 10 Ó, quem mil vai falar as ainda, informações pra 10 gente mil, sobre o Significa Palmeiras? 30 vendidos, né, cara? Pô, é bastante, velho. Quero saber se é isso mesmo, sabe com Vamos quem? lá. Vai lá. Marcelo Rosenberg, que está lá, olha ele ali. Já de olho na gente aqui, grande Rosenberg. Grande, garoto. As informações do palestra pra gente aqui. Boa tarde. Tudo bem, Tirone, Vessone, Arnaldo, Massini, estava escutando o programa, muito legal mesmo. Em relação aos ingressos, né, existem vários cambistas transitando aqui em frente à Rua Palestra Itália. Eu até conversei com alguns e perguntei para eles se está valendo a pena vender ingresso hoje, porque de fato existem muitos ingressos na bilheteria aqui. Eu perguntei para 2 ou 3 cambistas em relação a essa perspectiva. Eles falaram, tem muito ingresso ainda na bilheteria, mas parece, eu não chequei realmente o preço é muito salgado, né? Um preço muito exorbitante que o Palmeiras cobra para suas partidas na Taça Libertadores da América. Hoje o Palmeiras pode garantir o primeiro lugar geral em caso de vitória sobre o Bolívar, né? Mais uma vez o Palmeiras garantindo o primeiro lugar geral. O São Paulo poderia ter ainda estar nessa luta, né? Mas ontem empatou com o Libertad, então resta ao Palmeiras uma simples vitória diante do Bolívar aqui no Allianz Parque. Um jogo que aqui na cidade de São Paulo já aconteceu 3 vezes pela Taça Libertadores da América e o Palmeiras venceu as 3 com incrível facilidade, marcou 12 gols e o Bolívar jamais fez um gol no Palmeiras jogando aqui na cidade de São Paulo pela Taça Libertadores da América. Agora, mais dados em relação ao Abel, né? O Abel, que tem números muito expressivos em relação a tudo, completa nesta noite, junto com a sua comissão técnica, 350 jogos à frente do Verdão desde novembro do ano de 2020. E os números são incríveis, ele ganhou muito mais da metade dos jogos. São 203 vitórias, 84 empates e 62 derrotas, melhor dizendo. O Abel que logo mais pode colocar um time mesclado em campo, dar chance para jogadores que costumeiramente não vêm atuando como titulares, o caso do Mike, do Marcos Rocha, do Murilo, quem sabe até o Veiga, o próprio Maurício e a perspectiva de que o Paulinho possa começar um jogo pela segunda vez consecutiva, algo que até hoje jamais aconteceu. O primeiro jogo dele como titular foi justamente o último, né? O Palmeiras acabou vencendo a equipe do São Paulo no estádio na Arena Barueri. Eu tô virando aqui para pegar a escalação, porque eu tenho que dar a escalação, mas não tô achando a escalação aqui. Ah, não, achei, gente. Achei a escalação, é tanta informação aqui. Vamos dar um provável Palmeiras pro jogo de logo mais, com o Everton no gol, o Giai ou o Marcos Rocha, o Gomes ou o Murilo, o Bruno Fux e o Vanderlan ou o Piquerez. No meio-campo, o Emiliano Martinez, o Evangelista e o Felipe Anderson, ou o Veiga, ou mesmo o Maurício. No ataque, o Estevão, o Paulinho ou o Facundo Torres, né, que já não começou jogando a última partida, e fechando a linha de ataque, o Vitor Roque, que marcou gols nas últimas 3 partidas do Verdão. O Bolívar ainda tem chances, né? Tem que vencer as 2 partidas, vencer o Palmeiras hoje e vencer o Cerro Porteño na última rodada. Tem somente 3 pontos, mas o Cerro parou nos 7 pontos, portanto o Bolívar ainda tem chance de classificação. Mas vai ter um desfalque importante, o Ramiro Vaca, né, que é um meio-campista, talvez o melhor jogador da equipe, que foi suspenso preventivamente por doping, algo que aconteceu justamente na última partida da equipe diante do Sporting Cristal. E uma última informação em relação ao Verdão, lembrando, né, que faltam 6 jogos apenas para o tão sonhado Mundial de Clubes, né? São 2 pela Libertadores, 1 pela Copa do Brasil e 3 pelo Campeonato Brasileiro. De hoje, pela Libertadores contra o Bolívar, depois tem o Cristal fechando a participação do Palmeiras também aqui no Allianz Parque, o Ceará pela Copa do Brasil e os 3 jogos do Brasileiro contra Bragantino, Flamengo e também
o Cruzeiro, meus grandes amigos de G4. Muito obrigado, Marcelo Rosenberg, por todas as informações. Só Grande nesse caderno aí tem a história bloquinho do do Palmeiras. Rosenberg. Tem. Espetacular. Bom trabalho pra você aí. Fique firme. Você viu a escalação? Vamos colocar a escalação de Passa novo em na casa tela. aí pra almoçar. Aí. Coloca na tela de novo a escalação, provável escalação do Palmeiras. Tinha de esse ou aquele. Fala aí, Massá. Vamos lá. O Everton, Marcos Rocha, No lugar do Giai. Bruno Fux, Murilo e Vanderlan, Emiliano, Certo. Evangelista e Maurício, Paulinho, Vitor Roque. Minha dúvida é na direita, se é Facundo Estevam, se o Estevam vai pro jogo, ou se ele dobra o Mike ali na direita para dar ritmo pro Mike também. Aí já viu, né? Se dobrar Marcos Rocha, Não, Mike mas vai. o Abel pode. O Abel pode, o outro não pode. Pois é. O Abel pode. Ó, tá vendo? que bonito isso aí. Ventoinha, velho. Olha aí, Ó, muito bom, gostei. tá vendo? Então é isso, cara. É um jogo que vai dar ritmo para alguns jogadores. Não acho que ele vai colocar ao mesmo tempo Murilo, Marcos Rocha, Veiga e Maurício. Mas imagino que como ele está há mais tempo, já voltou há mais tempo, seja o Maurício. Todo mundo treinou, não tem nenhuma indicação, não tem ninguém no departamento médico. Bruno Rodrigues e o Mikael já estão fazendo o trabalho de transição, ou seja, treinam no campo, treinam na fisioterapia, com a preparação física. É um momento muito bom do Palmeiras. Vamos ver a questão dos ingressos, né, Kião? Você não fica com dó do Abel, com essa falta de elenco, tudo? Não, eu tô pensando. Não, tinha que ter uma câmera neles enquanto Não, mas fala Ele do tá Palmeiras. Qual olhando é a pra mim. questão O professor ficou olhando pra mim. Eu tô falando o que Qual você que é quer a minha questão reação. dos Eu não ingressos? consigo, eu dou risada, cara. Pô, Qual é a questão dos ingressos? não, saber quantos ingressos foram vendidos, que dá uma explicação. O Palmeiras tem 42 mil lugares. Quando tem torcida adversária, para o Palmeiras são 39.700. Desses 39.700, a W Torre tem 10 mil ingressos. São passaportes. O sujeito paga por mês ou paga à vista, né? E ele tem... O que ele faz, né? Ele paga à vista e ele pode fazer a coisa... Tô entendendo o que é pra fazer, Renato. Você tá tentando. Ah, não é comigo? Eu tô achando que é comigo. Desculpa Você tá aí. tentando Passa, tá ocupar. saindo Você do- tá tá- tentando ocupar os lugares vagos do Allianz Parque ao seu lado. Não adianta você fazer assim. Você Não não se vai. crescer, não. Vai Ele ter tá buracos querendo vagos. ocupar os 10 mil É, que tá exatamente. vazio. Até- aí Aqui é aumenta o pouco preço do demais, ingresso, aqui exatamente. aumenta o preço Lá- do ingresso, lá- o torcedor não tem dificuldade E para ele- comprar, ela ele não tá vai tentando aprender nunca. ocupar. E ele tá ali tentando ocupar Ocupar, e tampar o espaço vazio que tá atrás dele. É isso Fala. que aconteceu. Eu tô achando que o câmera, o Renatão, tá falando comigo. Desculpa aí. A minha câmera é outra. Então vamos lá. O Palmeiras tem direito a 10 mil são ingressos da W Torre, que são ingressos espalhados pelo estádio. Então não dá para saber. E ali não tem você não precisa reservar nada. Você chega, mete a cara lá no reconhecimento facial e entra. Então, segundo a informação do Bulara, qual é? Que restam 10 mil? 10 mil lugares. Significa vagos, que né? você tem 30 mil vendidos. É um bom público, deve dar 35, 36 mil. Sim. Agora, acho que vem na semana, sabendo que o Bragantino, time físico, jovem, não joga durante a semana, o Abel deve estar com um olho no peixe e outro no gato, né? Porque no domingo, 18h30, tem um jogo com um dos times que está disputando ali o mesmo Perfeito. bolo que o Palmeiras no Brasileiro, né? É. Imagino que ele leve em consideração... E a sequência toda. É. Então, Giai, por exemplo, tá jogando todas. É. Gustavo Gomes, e não tira, você não sai de jeito nenhum. Você tinha que sair, eu acho. E o Sidney disse que o Palmeiras vai ganhar esse Mundial de Clubes. Será, Ana? Você acha que tem chance? Ou nenhuma, pouca, muito difícil? Palmeiras no Super Mundial. Vai passar de fase. Passar de fase. O resto, Só Deus só sabe. Deus sabe. Quartas, tá de bom tamanho? Tá justo? Estamos de volta já no canal UOL. Assim, de supetão, nem fico sabendo. Tava aqui falando com a galera aqui do chat. Vamos falar do Palmeiras agora? O Palmeiras que enfrenta o Bolívar hoje, 19h no Allianz Parque, pela penúltima rodada do Grupo G da Libertadores. Esse jogo que tem transmissão do UOL Play, porque tem parceria com a Paramount. E PVC estará nessa, então vocês acompanham aí o jogo do Palmeiras pela Paramount através do UOL Play e arte para vocês.
Ô, Hernanzito, eu tô achando que esse jogo vai ser tranquilo pro Palmeiras, tá? Para garantir a primeira colocação geral com uma rodada de antecedência. O Bolívar é o pior time do grupo, não vem bem. Eu estou muito otimista? O que você imagina? Tô achando que você tá até tímida. É goleada hoje, então. Goleada hoje. Palmeiras hoje ganha bem. O Bolívar, assim, com todo respeito ao Bolívar, é um leão de altitude. Sempre foi assim. Mesmo nos momentos melhores do Bolívar, o Bolívar tá jogando bem e tal, acho que 1 ou 2 Libertadores atrás, mesmo assim, quando sai da altitude, é muito difícil para eles. Então, o Palmeiras ganhou lá, ele é o pior time, o Palmeiras está numa fase muito boa, é jogo para você não só fazer um resultado, mas também fazer saldo, para você ficar lá na frente e bater a primeira colocação e ter as vantagens para a segunda fase. Para decidir em casa, né? A partir das oitavas, e sendo a primeira colocação, vai decidir em casa e confirmando isso. É um Palmeiras que você imagina com algumas mudanças? O Abel, a gente estava falando sobre isso ontem aqui, inclusive, né? De o Abel utilizar outros jogadores nesse momento, pensando também em Campeonato Brasileiro. Tem um jogo contra o Red Bull Bragantino aí, que também está nas primeiras colocações do Brasileirão no fim de semana. Então é aquele jogo, não necessariamente para poupar, até porque ele tem um elenco forte, mas para dar uma observada ali. Não, e você pega assim, os próximos jogos do Palmeiras no Brasileirão, Red Bull Bragantino, que está nas cabeças, está entre os 3. É o Cruzeiro, é o Flamengo, perdão, em casa, na final de semana do dia 25, que bate líder ali, que é o primeiro contra o segundo. E depois pega o Cruzeiro, que está em 4º lugar. Então, assim, é maravilhoso você ver isso, né? Porque é um acaso da tabela com o que tá acontecendo. Então, são 3 jogos muito difíceis. E ainda tem naquele meio ali o Ceará na Copa do Brasil, só que é em casa, com a vantagem. O Palmeiras tem jogos difíceis até a parada do Mundial, até a viagem para o Mundial. Então, esse jogo contra o Bolívar, eu entendo que é um jogo para você dar ritmo para o Veiga, para você colocar o Lucas Evangelista, para você colocar o Alan, que é um moleque que entrou muito bem contra o São Paulo, Flaco Lopes, para ele ganhar uma gordura ali de artilharia. Você acha que Vitor Roque hoje não? Eu deixaria como fez no Clássico, né? No segundo tempo. Ou, de repente, você bota lá o Tigrinho, São Paulo, Flaco Lopes, para ele ganhar uma gordura ali de artilharia. Você acha que Vitor Roque hoje não? Eu deixaria como fez no Clássico, né? No segundo tempo. Ou, de repente, você bota lá o Tigrinho para ele fazer 3, 4 gols e tirar de vez a zica, entendeu? Aqui 3, 4 vezes fazendo isso. Mas eu acho que o Palmeiras está muito confortável hoje. Sim. Independentemente das escolhas do Abel, está muito confortável nessa partida. E aí a gente pode pensar num Veiga, né, ganhando mais tempo aí depois da lesão, ou no Maurício também, que pode aparecer, né? Como titular, né? Na titularidade, um dos dois. Facundo, eu imagino que jogue aí, ficou muitos jogos também, numa sequência muito 26 forte, né? jogos. 26, me parece. E ele não entrou contra o São Paulo, então tá descansadinho, né? E louco para querer jogar, né? Porque o cara que joga 26 seguida é porque é fominha. E o cara fominha vai querer jogar. Então, vamos botar Facundo aí hoje. Ficou uma fora, então a tendência é que ele volte. E aí, pensando em Bragantino no Campeonato Brasileiro, hoje dá até para dizer que seria uma prioridade, né? Porque é um time que está brigando nas cabeças e tem essa sequência difícil aí. Então, uma vitória... a gente está vendo aí a situação na tabela. Ó. Olha como está confortável o Palmeiras. 5 pontos de vantagem sobre o Cerro Porteño, que tem 7, o Sporting Cristal tem 4 e o Bolívar tem 3. Então, aí está muito próximo, pode garantir. Ganhando hoje, vai a 15, já garante a primeira colocação geral, com uma rodada de antecedência. Que virada desse Palmeiras. Um mês atrás, ou pouco mais, não sei. Paulistão, falando, né? Paulistão, a gente estava falando, turbulência, muita gente não vai classificar para a fase final do Paulista, vexame, Abel bateu no teto, o elenco não serve, contratou mal. Pois e agora... Tá aí. Qual que é a chave? O Abel foi reencontrando esse time? Eu acho que ele fez o que estava no planejamento, por isso não à toa essa brincadeira ou essa tirada de que o Abel tem um plano. O Abel, isso eu cheguei a falar aqui algumas vezes, na cabeça do Abel esse ano, 2025, vai ser um ano difícil.
Por que isso? Porque ele sabia que o encaixe do time dependia do começo no Paulistão e esse encaixe não aconteceu. O time penou, o time quase foi eliminado na primeira fase. Aí vieram algumas lesões. O Maurício se lesionou, o Veiga se lesionou, o Murilo, que é super importante, se lesionou, agora teve o Mikael. Então, assim, ele foi perdendo algumas peças, enquanto isso, ele foi tendo os reforços na mão. Paulinho, só agora que o Paulinho está começando a jogar como titular, mas era um jogador que não estava à disposição. O Evangelista foi contratado, teve aquela situação toda, que ele teve que fazer os exames. O M. Martinez chegou, e aí chegou já, tipo assim, que contratação é essa? Quem é esse cara que não conseguiu jogar no Red Bull Bragantino? Então eram críticas, era um momento de instabilidade que fazia o Abel pensar que o ano seria muito difícil. E eu não estou dizendo que agora está docinho, porque não ganhou nada. Mas o trabalho começa a ter uma planificação do jeito que o Abel pensava, e aí é um Palmeiras cascudo, com todo mundo à disposição. E aí, até por isso ele pode fazer essas mudanças. A gente pode ver, de repente, mudanças na zaga também, o Gomes, Murilo. O próprio Vanderlan na lateral esquerda. Vanderlan na lateral esquerda, né? O Jai vem jogando bastante também. Enfim, Marcos Rocha, que também voltou de lesão recentemente, né? Está nesse processo ainda de retomar um ritmo. Então, esses jogadores podem ganhar alguns minutos em campo, aí, de repente, serem até titulares, o que é importante para fortalecer o grupo. Agora, Hernan, a gente estava até falando, o dia que você não estava aqui, estava conversando com o PVC e ele falando sobre o processo, como está sendo o processo de tentar renovar o contrato com o Abel. Que o Palmeiras gostaria que fosse antes do Mundial e o Abel queria que fosse depois. Então, eles estavam nessa questão porque o Abel pensa que, dependendo dos resultados, o que acontecer no Super Mundial, ele pode se valorizar, né? E aí ele pode tomar outro rumo à carreira dele. Essa boa fase aí facilita um processo de renovação do Abel? Ou talvez o Abel conquistando mais títulos nessa temporada, acho que para mim, cumprir meu papel aqui e vou seguir. Como é um dilema isso, que nem o Abel sabe. Tá. Nem o Abel. O Abel não tem convicção de nada hoje. O que vai ter é uma abertura de conversas. O empresário do Abel está no Brasil já. Chega no Brasil, vai acompanhar o jogo hoje. E depois vai no fim de semana acompanhar o Clássico Mineiro, porque ele também trabalha com o Leonardo Jardim do Cruzeiro. Então ele vai ter uma abertura de conversas com o Palmeiras, imagino eu que lá para sexta-feira ou sábado, mesmo porque a Leila também, a presidente Leila estava ontem na Comebol, a convite do Edinaldo Rodrigues, lá para o jantar com a FIFA e Comebol. E aí vai ter uma abertura de conversa. Ninguém vai sair daqui antes do Mundial com papel assinado. O Abel não tem essa certeza ainda. O Abel não sabe o que ele quer para o futuro dele. Ele apenas está focado no hoje. E o hoje dele está indo muito bem e ele está muito feliz com isso. Ir bem no Mundial e ganhar uma Libertadores ou ganhar um Brasileiro pode mudar o cenário. Tipo assim, vamos continuar isso aqui que está dando certo. E é um time novo, entre aspas. Sim. É um time renovado. São desafios diferentes. Desafios diferentes. Então, assim, tudo vai caminhar de maneira natural. O Palmeiras quer garantir logo o treinador? Lógico que quer. Até ontem a gente estava falando e, de fato, o nome do Abel era forte na CBF. Era forte para pegar a seleção brasileira. Mas o Palmeiras quer se garantir logo, não quer correr riscos. A Leila trabalha com esse tipo de planejamento antecipado, de não deixar nada para a última hora. Mas, nesse caso, estamos falando do Abel Ferreira, né? Não é qualquer situação. Então, o Palmeiras entende que quer renovar, mas ninguém vai sair antes do Mundial com papel assinado. Me surpreenderia muito, mas muito mesmo, pelo meu nível e status de apuração, essa conversa vai ficar mais forte depois. Boa informação essa. Então, antes do Mundial, não devemos ter novidades, ou pelo menos algo sacramentado envolvendo Abel Ferreira e Palmeiras, seja pela renovação, seja pela saída dele ao fim do contrato, claro. Família, a gente viu as notícias aí, né, do programa G4, Band Esportes, e também do de primeira aqui, da UOL Sport, onde o Massini e o André Hernan falaram um pouco sobre o Verdão, né? O Massini trouxe pra gente ali, aliás, o programa G4 trouxe ali pra gente uma provável escalação, e o Massini também repercutiu e comentou sobre, inclusive ela tá aqui, né, provável escalação do Palmeiras. Cara, um jogo hoje, um jogo tranquilo,
Todo mundo tá levando um jogo tranquilo, né? Porque o Bolívar nunca fez gol, sequer fez gol no Palmeiras aqui no Allianz Parque. O Palmeiras já fez 12 gols, 3 jogos, 3 vitórias contra o Bolívar aqui. E é isso. A volta de praticamente todo o elenco, né? Só o Mikael e o Bruno Rodrigues que estão fora, mas já estão em transição física. Então o Abel vai ter todo o elenco à disposição para poder mexer conforme ele quiser ali, para dar minutagem o pessoal ir se preparando, pegando condicionamento físico, entrosamento, enfim, né? A gente tem aí o Everton no gol, Gustavo Gomes, aliás, o Everton no gol, o Giai, Gustavo Gomes, Fux e Vanderlan, até porque o Piquerez ele tem jogado muito, então vai descansar o Piquerez. Emiliano Martinez e Lucas Evangelista no lugar do Richard Rios, para dar uma rodagem pro elenco. Richard Rios dá uma descansada. Felipe Anderson, pode ser Rafael Veiga também, que voltou já a ser relacionado, voltou a jogar nas 2 últimas partidas. Tem ganhado mais minutos, pode pintar no lugar do Felipe Anderson. Estevão, Vitor Roque e Paulinho. Será que teremos de fato Paulinho e Vitor Roque pela primeira vez? Como todo mundo está especulando aqui. Espero que sim, né, família? Eles são com certeza 2 dos melhores atacantes que a gente tem e vão ajudar muito o Verdão quando eles estiverem bem entrosados, quando o Paulinho tiver 100% ali da sua condição física. E ele precisa jogar, velho. Quanto mais eles jogarem junto, mais rápido vão pegar entrosamento e vão estar aptos a dar muitas alegrias pro Verdão, né? E é isso, família. Palmeiras joga hoje, às 19 horas, no Allianz Parque contra o Bolívar, já está classificado, mas uma vitória garante a primeira colocação geral da Libertadores 2020. A gente vai trazer um pós-jogo, então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza? A gente vai trazer toda a repercussão do pós-jogo do Palmeiras e todo dia tem vídeo do Verdão, então aqui você fica bem informado, não perde nada. Então se inscreve aí e também comenta aqui embaixo. O que você acha? O Palmeiras deve ir com um time alternativo ou deve ir com força máxima? As inscrições estão todas na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve para fortalecer o canal. Até o próximo vídeo. Avante palestra, os porco é louco. É nóis.